Olá, queridíssimos estudantes, bem-vindo ao Observatório da Imprensa Internacional. Eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui para que juntos possamos viajar pelo maravilhoso mundo da informação, do conhecimento e da notícia. E hoje vamos nos aprofundar mesmo e a notícia internacional. Aliás, hoje é uma das aulas mais importantes do Observatório Internacional, que é internacional a aula. Antes de mais nada, vamos nos organizar como tudo está acontecendo, tá certo? Então, vamos lá na tela colocar nossos créditos, né? Colocar a nossa orientação. Este é o este componente chama-se Observatório da Imprensa Internacional. E estamos na atividade 1, aí tem um equívoco, atividade 1, tá certo? Desenvolvimento 3, Notícias do Mundo. Vocabulário é o nome da nossa aula, já falaremos mais sobre isso. Eu, professor Mauro Marcel, hashtag Se Liga na Mídia. Se Liga na Mídia é o nome do nosso componente, tá certo? E somos o Observatório da Imprensa Internacional. E não estamos sozinhos. Vem cá comigo, vem cá, olha só. Junto a mim, tem outros 3 componentes. Olha só, Laboratório de Produção Jornalística, do qual participa como professor, o professor Mauro Farias, meu xará. Observatório da Imprensa Internacional, sou eu, com vocês, estamos juntos. Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas de Experimentação, professora Mara Valéria. E Criação e Comunicação Publicitária, aqui, professor Jocélio. Eu gosto de estar participando de todos os componentes deles, eles participam aqui. Vamos participar, calma, que nesse começo a gente tem que dar uma organização, certo? E qual é o eixo estruturante da nossa aula de hoje? Investigação científica, certo? E o objetivo desta aula, chegamos. É isto. Aumentar o vocabulário de língua inglesa partindo do noticiário internacional. Espera aí que eu vou escrever aqui. Espera aí, eu vou escrever aqui, olha. Aumentar o vocabulário da língua inglesa. Gente, este é o nosso objetivo. E não só isso. A partir do noticiário internacional. Professor Mauro, está grifando o objetivo. Por que isso é importante grifar? Porque hoje vai ser uma aula sobre isso. Vai ser uma aula sobre grifar. Então eu chamo sua atenção aqui para mim, olha para mim, vou falar com você de maneira muito tranquila, muito sossegada. Esta é a nossa 5ª aula desse componente. E nas 4 primeiras aulas eu vim trazendo para vocês ferramentas que você poderia utilizar. Por exemplo, teve uma aula que eu falei, olha, usa o Padlet, usa o Evernote, dando ferramentas digitais, mas usa o mural também, usa o mural da escola, usa a cartolina, usa tudo. E teve uma outra aula que eu falei, gente, estão aqui os jornais internacionais que você pode ler. E aí você deve ter ficado assustado. Puxa vida, como é que eu vou ler um jornal internacional? E esta é a aula para ensinar vocês a ler um jornal internacional. Em inglês, pelo menos, mas olha, eu diria para você que em inglês, e com as técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, nesta aula, eu acho que você consegue ler até um jornal em italiano, em espanhol, dá para caminhar em francês, línguas latinas em geral, e o inglês também dá para você ir, não é latino, mas dá para caminhar por aí, tem muita influência de Roma na língua inglesa. Então, me acompanhe nesta aula, certo? É uma aula importantíssima. Então, só retomando o que eu falei agora, olha só, na aula 1, eu expliquei o que era o Observatório de Imprensa. Na aula 2, recursos que devemos utilizar, ou seja, os recursos que eu falei, mural e etc. Notícias do Mundo foi a aula 3, onde falamos a respeito do que investigaríamos. Na nossa última aula, eu convidei a professora Tayana e juntos falamos sobre as pautas internacionais, ou seja, quais assuntos estavam sendo discutidos naquele momento, né? E hoje, Notícias do Mundo, vocabulário. Vamos lá? Olha só. Antes de mais nada, existe uma técnica de leitura em inglês que você, a princípio, vai se assustar, mas não é para se assustar, não. Eu recomendo que você faça o seguinte, depois de terminar a aula, tá? Agora não. Agora eu vou te dar o exemplo daqui a pouco. Vá até a internet ou algum texto em inglês, que for possível. Eu gostaria que você, nesse momento, fizesse um print do texto em inglês, ou pegasse um livro, um caderno, ou copiasse o texto. A ideia é que você vá atrás de um texto que você possa grifar. Eu quero que você pegue um livro que você possa escrever nele, não aqueles da biblioteca da escola, que você não pode escrever. Eu queria que você fosse até um livro que você pudesse escrever, um print da tela, dá para você fazer isso, grifar, né, no celular e tal, e grifar. A ideia
que você utiliza essa técnica para ler tudo em língua inglesa ou outro idioma. Aqui vamos usar a língua inglesa, que é o nosso mote, tá? É possível ler em inglês? É possível. E quanto maior o texto, mais fácil, certo? Quando o texto é muito grande, tem muitas palavras. Vou contar um segredo para vocês. A língua inglesa... vou mudar a minha informação. O Império Romano foi, na sua época, o maior império da época que influenciou a época, naquela época, mas influencia até hoje. Influencia até hoje. Como influencia hoje? Porque a língua que nós falamos é a língua latina, tá certo? Que é uma língua que veio dos latinos. Quem eram os latinos originais? Os romanos, que falavam latim. O latim deu origem a vários idiomas aqui hoje. Por exemplo, o italiano, o romeno, deu o português, o espanhol, o francês. Mas influenciou incrivelmente a língua inglesa. Então, vou dizer para vocês, eu não tenho um número exato, mas eu vou com alguma certeza dizer que 20% da língua inglesa é vocabulário vindo da língua latina, ou seja, da nossa mesma origem portuguesa. Então, você consegue encontrar dentro do inglês palavras que têm uma estrutura parecida. Algumas pessoas falam que são cognatos, eu vou chamar de palavras espelho. Então, a ideia é que você comece a ler a partir dessas palavras espelho, grifando no texto as palavras que se parecem com a língua portuguesa, ou aquelas palavras que são tão fáceis que você aprendeu desde sempre. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um número? 2, eu sei como é que escreve. Achou no texto two, sublinha. Name, nome, N-A-M-E. Só muda uma letra em língua portuguesa para inglês, ou seja, vá sublinhando isso. Isso é uma estratégia de leitura em língua inglesa, em língua estrangeira, na verdade, né? Você pode fazer em qualquer idioma, mas no inglês é muito tranquilo. Se você tem um texto pequenininho, onde você tem, sei lá, 10 palavras numa frase, você vai ter menos informação. Se você conhece uma palavra das 10, você conhece 10% do texto. Mas se você tem um texto de uma página inteira com 500 palavras e você sabe 10%, você sabe 50 palavras do texto. E mesmo que a palavra se repita, você vai pelo menos saber do que trata aquele assunto. Então sim, eu falei numa aula anterior, cara, use o tradutor, mas você não precisa usar o tradutor quando você consegue ler. E inclusive você pode utilizar outras informações. Quando a gente fala de texto jornalístico, você tem imagem que garante uma ajuda para você. Puxa vida, geralmente, quando você tem lá hoje, em pleno século XXI, quando você tem uma notícia, uma manchete, você também tem uma fotografia da manchete ao lado, uma imagem, um gráfico. Tudo isso te ajuda na composição do significado, da informação que está no texto. E você está lendo em inglês quando você lê apenas parte do texto? Sim, você está lendo em inglês, certo? Então, me acompanhe que eu vou fazer alguns exemplos para vocês. Tá aqui, olha só. Temos aqui uma imagem. Nesta imagem nós temos uma casa, bom, parece que ela foi bombardeada, né? Está desmoronando. Pô, será que é sobre guerra? Será que é sobre alguma coisa envolvendo, sei lá, mas eu sei que pela imagem, a situação não está boa, alguma tragédia aconteceu naquele lugar. Lá no fundo tem, aqui ó, lá no fundo, eu digo aqui no fundo, há um trator. Talvez não seja guerra, porque não há militares. Nós temos o quê? Um bombeiro. Aqui o desmoronamento, a parte que desmoronou. E eu vou sublinhar como eu falei para vocês. Olha só, em inglês temos 2 earthquakes strike Iraq, killing at least 27. Que palavras eu sei daqui? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você aprende no prezinho. Gente, por favor, não me envergonhem. 2, vocês sabem, é o número 2. Earthquakes eu não sei. Strike eu não sei. Iraq. Iraque. Puxa vida. Se você falar que isso aqui você não sabe, por favor, Iraque, né? É um país. 2, alguma coisa, Iraque. Killing at least 27. 2, Iraque, 27.
2, Iraque, 27. Gente, olha só, eu já consigo conceber uma coisa, que, bom, pela leitura da imagem, com a leitura do que eu consigo, olha, vem para cá, com você aqui. No mínimo, eu consigo perceber que algo aconteceu no Iraque, envolvendo alguma coisa ruim, porque estou vendo desmoronamento, vendo bombeiros, e tem a ver com 2 e tem a ver com 27. Professor, nossa, descobriu o Brasil, que óbvio. Não. Se fosse em mandarim, você não conseguiria ler nada. Se fosse em árabe, com aqueles ideogramas árabes, não sei, aquela linguagem árabe, você não conseguiria ler nada. Nós temos aqui uma língua ocidental, números e o nome de um país. Esse problema, é um problema. Aconteceu na Tailândia? Não. Aconteceu no Marrocos? Aconteceu na França? Não, aconteceu no Iraque. Certo? Uma outra coisa que eu não falei é assim. Quando você for sublinhando, você vai encontrar palavras. E aí vai ter aquela outra palavra que se repete várias vezes. Por exemplo, vem cá comigo. Nesse texto aqui, com certeza você veria essa palavra aqui se repetindo várias vezes, se o texto fosse um pouquinho maior. Se o texto fosse um pouquinho maior, earthquakes. Aí que você vai fazer a técnica maravilhosa, especial, espetacular, linda, maravilhosa. Você vai procurar essa palavra que se repete várias vezes no dicionário, várias vezes, e que você não sabe. E você vai encontrar earthquakes e vai achar terremotos. Terremoto. Olha só, 2 terremotos, Iraque, 27. Nossa, e aí? 2 terremotos no Iraque. Né? 27, o quê? Será que 27 feridos? Será que 27 machucados? Será que 27 mortos? Ou seja, você está lendo, abrindo suposições, certo? Está aqui, olha só. 2 terremotos, 2 earthquakes, 2 terremotos, atingem o Iraque, matando ao menos 27 pessoas, certo? 2 terremotos atingem o Iraque, matando pelo menos 27 pessoas. Olha só, quando eu falo para vocês lerem a partir do que vocês sabem, a partir das informações que vocês conhecem, palavras que parecem português, palavras que são em português, no caso 27, é o número, então é português, é inglês, é árabe, é indiano, é número, você consegue ler. Então a ideia é que você vá além e perca esse medo. E aí, no próximo texto que você for ler, você vai encontrar a palavra earthquake. E você vai saber o significado. Então, no próximo texto que você for ler, você já vai sublinhar o earthquake. E já vai ler earthquake como terremoto. E é uma palavra a mais que você vai sublinhar e vai aumentando o seu vocabulário. Vai aumentando o seu vocabulário. Lindo isso, né? Alguém te falou isso já? Com certeza. Se não falou, eu estou falando agora. Outro para você ver que funciona. Temos aqui. Rhode Island and other northeastern U.S. states see a rapid fall in COVID cases. Vamos ver. Olha, note que Rhode Island está em maiúsculo, né? Vamos supor, eu não sei o que é. Não sei o que é. Palavras parecem em português aqui. Northeastern U.S. Opa. Rápido. Fala que não é rápido isso aqui. Fall in COVID cases. Professor, o que é cases? Poxa, só muda uma letra, gente. Casos, né? Rápido, casos de Covid. Rápido, casos de Covid. Gente, aí eu vou pedir um pouquinho mais de apuro para vocês. Olhem a imagem, mas, por favor, olha. Tem uma coisinha que é interessante. Tem que aprender um pouquinho de geografia também. Você tem que aprender um pouquinho de cultura geral, né? Por favor. A escola não vai te ensinar tudo. Nunca ninguém me ensinou na escola que Rhode Island é o nome de um estado americano, né? Então, ou seja, Rhode Island, o estado ou a cidade? Ai, meu Deus do céu. Eu sei que fica nos Estados Unidos, tá bom? Estado ou cidade. Não me recordo agora, perdão, é isso aí, Rhode Island, mas eu sei que é Estados Unidos, tá certo? Ou seja, e tanto que está em maiúsculo, Rhode Island, tá certo? Olha só, eu também aprendi que US é United States, que é Estados Unidos, tá certo? Ah, mas é informação que a gente aprende, né? No mundo, né? Ninguém vai te ensinar todos o vocabulário do mundo dentro da escola. Você tem que correr atrás de informação. Então, vamos lá.
Rápido, casos de Covid em Rhode Island, Estados Unidos. Ah, sei lá, então é isso aí, a informação é essa. E embaixo comprova, olha só, a imagenzinha que a gente associa com o Covid. Eu poderia ter começado a leitura dessa manchete pela imagem, né? Ou seja, a gente já começa a ver muitos Covids aqui, né? Ilustrando a manchete. Ou seja, leia a imagem, leia gráficos. Aqui no caso eu trouxe só imagens para vocês, mas dá para ajudar na leitura. Qual é a leitura da manchete? Aqui, ó. Rhode Island e outros, né? Outros. Aqui é Northeastern, é Nordeste, tá bom? A outra coisa que eu podia ensinar para vocês, que você corta a palavra, Norte, Leste, né? Nordeste, do Leste, né? Nordeste. Estados vem uma rápida queda em casos de Covid. Opa, olha só, não é um aumento não, fall, é queda. Né? Rhode Island e outros estados. Eu falei, Rhode Island é estado. Né? Eu aqui, states aqui, eu perguntando se era cidade, né? Eu estou ficando lento demais. Estados. Rhode Island é um estado. Perdão, Estados Unidos, por favor, nos ajude aqui. Não nos processe por ter errado. Olha só. Rhode Island e outros estados do Nordeste. Olha só, mais informação. Rhode Island é um estado do Nordeste americano, norte-americano, e vê uma queda rápida nos casos de Covid. Certo? Mais uma? Olha só aqui. Que é isso? Que máquina é essa? Parece aquelas máquinas de fazer exame, sabe? Onde a pessoa deita. É isso mesmo, olha só. É aquela máquina. É uma máquina de ressonância magnética. Isso porque conhecimento de mundo nos ajuda, tá certo? Alguém me ensinou a falar ressonância magnética na escola? O que é? Não, nunca ninguém me ensinou. Lendo, cultura te ajuda, tá certo? Agora vamos lá. Alex Caruso é o nome de uma pessoa, com certeza. Reviews no... estrutural. Aqui eu também sei o que é. Estrutural. Damage to left knee. É daquelas coisas, puxa vida, né? Eu não sei mais além disso. Alex Caruso, estrutural. Vamos tentar a partir de alguma outra informação. Vocês sabem o que é isso aqui? É uma máquina de ressonância magnética. Olha só. Ressonância magnética. Estou pedindo demais? Talvez sim, né? Mas olha isso. Ajudou alguma... Eu sei que há algum problema com a Alex Caruso, algum problema estrutural, ou algo a ver com a estrutura. E talvez tenha a ver com a saúde do Alex Caruso, porque está mostrando uma máquina de ressonância magnética. Qual é a tradução? Mais ou menos seria assim. A ressonância magnética de Alex Caruso não revela danos estruturais no joelho esquerdo. É isto. Tá aqui, ó. Então, fica aqui mesmo. Ó, joelho, knee, né? Left, esquerdo. É verdade, mas left eu acho que vocês saberiam. Na escolinha a gente brinca, né? Right, left, né? Right, essa aqui. Left, essa aqui. Right, to the left, left, certo? Left, right, eu sou mal nessas coisas, certo? Ok, beleza? Head, above, ok, beleza? Guardou? Certo? Guarda aí, ó. Left é esquerdo. Esquerdo. Certo? Direito é isso aqui, ó. A minha letra. Right. Right. Também é aqui, ó. Também é sinônimo de correto, direito, né? Left é esquerdo. Estrutural revela, né? A ressonância magnética do Alex Caruso não revela nenhum dano estrutural ao joelho esquerdo do rapaz. Vou ser sincero com você. Não sei quem é Alex Caruso, mas essa é uma pessoa muito importante para virar manchete de jornal, tá certo? Algum jogador, com certeza. Joga no Google aí quem é o Alex Caruso, por favor, depois que a aula terminar. Olha aqui. O Arsenal... tô quase traduzindo. Arsenal wants to offload contract Rebel Gabriel Martinez. Aqui eu sei quase tudo, quase parece português, fala que não. Arsenal, lembra, cultura? É um time inglês. E corrobora a minha informação quando eu olho aqui na imagem e eu vejo que um estádio de futebol repleto de pessoas, bandeira, tudo isso. Certo? Contract. Fala que você não sabe. Parece português, né? Contrato. Rebel. Não. Fala pra mim. Você sabe o que é rebel? Fala que você não sabe. Rebelde.
rebelde. Gabriel Martinelli. Ou seja, o Arsenal contrata o rebelde Gabriel Martinelli? Contrata? Será que é isso? Tem algo a ver com o contrato do Gabriel Martinelli, né? Olha só isso aqui, gente. Quanta coisa pouca ficou para eu entender. Dá até vontade de procurar no dicionário se você não sabe, né? Beleza? Mas vamos lá. Arsenal, care, o antes, é um verbo importantíssimo, né, da língua inglesa. Guarda esse verbo, anota aí. Quer o quê? Offload contract. Aí é o quê? Romper contrato. Se livrar, né? Quer dispensar. Ou seja, não quer contratar. Quer offload. Offload o contrato. Quer dispensar o rebelde Gabriel Martinelli. Ok? Tá conseguindo me acompanhar? Tá lendo direitinho? Tá conseguindo ler? Certo? Muito vocabulário. Depois você volta nessa aula, tá certo? Olha mais um aqui. O que é isso na imagem? Deixa eu ver. Tô curioso. Sabe aqueles vulcões? Parece aqueles vulcões no oceano, né? No mar. Aqueles vulcões que não tem aquele professor Antônio de Geografia, né? Que ele não tem aquela parte de cima, né? A parte de cima do vulcão, o que acontece no mar, acabam virando ilhas no futuro. Claro, né? Vulcão. Certo? Isso aqui, eruption. Eruption é erupção. Fala que não é. Erupção. Olha isso aqui, querido. Olha isso. At least. Aí eu tenho que voltar. Peraí, fica na imagem, foca na imagem, tá certo? Eu tenho que voltar aqui nesta imagem aqui. Olha, at least. At least. Você aprendeu antes, não aprendeu? Fala que você não sabe o que é at least. At least, ao menos 27. 2 terremotos atingem o Iraque, matando pelo menos 27. Então eu sei que at least é pelo menos. Segura aí, peraí, eu não vou adiantar nada. Peraí, do Gabriel. Aqui. At least. Ou seja, erupção vulcânica, ao menos 3. Erupção vulcânica, ao menos 3. Severo. Opa, você sabe o que é severo? Algo duro, algo complicado, algo difícil, algo penoso, severo. Destruction. Erupção vulcânica, erupção do vulcão, ao menos 3, com severa destruição. Ao menos 3 o quê? Fala aí pra mim, fala em casa, fala na escola. 3 o quê? 3 mortos, né? Então, dead. The Walking Dead. Mortos. Erupção vulcânica, ao menos 3 mortos. E onde foi isso? Tonga. É isso, é o local. Então, olha só. Erupção do vulcão Tonga, pelo menos 3 mortos em meio à destruição severa. Em meio está aqui, Amid. Em meio à destruição severa. Certo? Dá para ler. É possível ler. E se eu estou fazendo isso com as manchetes, já pensou no texto com várias palavras? Você sublinha, você marca, você procura conexões. Tem até um nome para isso. O nome disso é skimming. É você sublinhar e buscar. Scanning e skimming. E você vai lá, sublinha e faz conexões. Tá certo? Tem mais uma? Olha só. 2021 joins top 7 warmest years on record. WMO. Então, olha só. De novo, o número aqui. O que é top? Top é a parte de cima, né? Record. O que é recorde? O que é recorde, né? Gravação, recorde, aquilo que fica no máximo. Então, a aula está indo para o final, eu tenho que terminar. 2021 se junta aos 7 anos mais quentes já registrados, olha só. 2021, joins, se junta, top, o máximo, né? O ápice. Os mais 7, mais quentes, warmest, né? Mais quentes anos, né, já registrados. Um record é um registro, tá certo? Em português é record, não é record não, é record. In English, 2021 joins top 7 warmest years on record, WMO. O que é o WMO? É o Departamento de Clima das Nações Unidas, tá bom? Só para informação para vocês. WMO é Departamento de Clima das Nações Unidas. Temos mais um? Olha só. UN, celebrates,
celebra, né? 25, números, ó, tem aqui eu falei que são anos, né? Então aqui eu já sei que são anos também. Alguma coisa celebra 25 anos. Mandato, né? 25 anos, mandato, proteger, alguma coisa, conflito. Puxa, vou ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das 12 palavras, você sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade do texto, cara, por favor, né? Não vai procurar tudo no dicionário. Só para saber, UN é ONU, tá certo? United Nations, Nações Unidas, celebra 25 anos de mandato para proteger o quê? Aí você procura isso aqui no dicionário. As crianças que estão presas no conflito, né? É isto. ONU celebra 25 anos de mandato. E aqui tem o quê, né? Um soldado protegendo crianças, ou seja, ajudando você a ler o texto. Ok? E aí, só para poder ajudar vocês numa outra coisa. Pega aquele caderninho. Vale a pena até comprar um caderninho bacaninha, bonitinho para vocês. Um caderninho de, sei lá, 100 páginas. Separa assim, letra A, por umas 2, 3, 4, B, C, da letra A à letra Z. E monta um caderno que vai funcionar como seu dicionário. Aquele que você, de consulta imediata, cada palavra que você aprendeu lendo, você coloca lá. E você vai relendo esse dicionário e vai aumentando, criando uma espécie de caderninho, glossário, de vocabulário, onde você vai elaborando o seu vocabulário próprio, aquilo que você vai aprendendo, sem vergonha, sem medo de colocar uma palavra que todo mundo sabe e você não sabe, sem vergonha do seu dicionário estar menorzinho que o do outro, ou sem soberba do seu estar maior que o de alguma outra pessoa. Na verdade, você faz isso, por exemplo, igual agora. Aqui não está em ordem alfabética, mas olha só, algumas palavras que eu acho que não parecem língua portuguesa, que são um pouco difíceis, diferentes, para alguém que está aprendendo inglês agora, e que você encontraria nessas manchetes, e eu colocaria no meu caderninho, claro, em ordem alfabética. Está aqui. Earthquakes, terremoto, strike, atinge, at least, ao menos. Eu coloquei a tradução, fica mais fácil, tá vendo? Olha só. Bacana? Ficou legal? Faça isso num caderninho, um cadernão, tá certo? Coloca lá, vocabulário do Mauro Marcel, no caso meu nome, mas coloca no seu, certo? Palavras que aprendi lendo as notícias, não sei. Ou então, mais bonito ainda, Observatório da Imprensa Internacional, vocabulário, certo? E aí é o seu vocabulário, é o seu vocabulário. É claro que aquelas palavras, em outros contextos, podem significar outras coisas, mas o que acontece é o quê? Que naquele momento já te ajudou a expandir seu horizonte de leitura, certo? Lembrando que existem 2 vocabulários para qualquer idioma. Um vocabulário ativo, que é o que nós usamos no dia a dia, e o vocabulário passivo, é aqueles que você não usa, mas você conhece as palavras. Então, ou seja, eu não uso, sei lá, no dia a dia, eu não uso por obséquio, mas eu sei que por obséquio quer dizer por favor. Então, ele está no meu vocabulário passivo. Então, mesmo que algumas palavras vocês não usem no dia a dia, como earthquake, a gente não usa toda hora terremoto. Mas é bom você saber, pode aparecer algum momento que você vai utilizar. Certo? O que fazer agora? Você que está aí pensando, qual é a tarefa? Pesquise nos noticiários internacionais termos que sempre se repetem e busquem construir um glossário com um pequeno caderno como um mini dicionário de rápida consulta. Ia ser isso mesmo a tarefa, né? É isso aí, construa o seu vocabulário. Tá bom? Mural do professor, o que fizemos hoje? Aumentamos o vocabulário de língua inglesa partindo do noticiário internacional. O que vem por aí na próxima aula? Lendo ainda melhor o noticiário internacional. Vamos pegar essas mesmas notícias e vamos aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Foi um prazer. Se você estiver sozinho, após essa aula, pesquise noticiários internacionais, termos que sempre se repetem e busque construir um glossário com um pequeno caderno, como um mini dicionário de rápida consulta. Essa atividade pode ser feita em seu caderno de notas, mas seria importante ter um caderno separado em ordem alfabética apenas para isso. Foi um prazer falar com vocês, te espero na próxima aula aprofundando ainda mais essas mesmas notícias. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu!